Existe alguém que manda no nosso país, e esse alguém é todo-poderoso. Eu estou falando do Altíssimo Criador. O nosso país, ele tem dono. É o Criador, o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas abaixo de Jesus Cristo, abaixo do Criador, existem homens que são considerados os oráculos, ou os Conde Dráculas, guardiões da Constituição, ou seja, a esfera mais importante do Brasil. Existem homens que dizem o que deve e o que não deve ser feito. E os outros homens, subservientes, obedecem. Vamos conhecer um figurão da República, melhor, da Constituinte, que ainda hoje diz como deve se proceder na peça teatral chamada política, no jogo, no xadrez do negócio. Beleza? Mas lógico que a gente não poderia entrar nesse âmbito sem associar a esse evento que aconteceu na data de hoje, dia 22. Eu estou gravando o vídeo, aliás, já é 23 hoje, tá bom, gente? Já passa da meia-noite. Esse vídeo eu só vou postar de manhã, tá? Então, enfim, estou gravando à meia-noite. Então, desses figuraças aí, tem um que já está bem velho, é o Conde Drácula, já a gente fala dele. Provavelmente ele está nessa situação da tornozeleira estourada, melhor, entre aspas aqui, né, do Bolsonaro. Como é que se deu essa notícia hoje? Vocês já sabem do desfecho. Aconteceu que na data do dia 22/11, eles enviaram a Polícia Federal na casa do Bolsonaro. A princípio, acreditava-se que era por conta de uma vigília que ia ter devido às falas do Flávio Bolsonaro, que convidou as pessoas a estarem orando ali na residência do Jair Bolsonaro. Só que, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal bateu na casa e deu aquele burburinho na casa de Noca. O pessoal de direita já foi logo postando. Era comunicação daqui, comunicação de lá, os caminhoneiros falando que ia parar, enfim, um monte de gente se manifestou. Entre essas lideranças, o Silas Malafaia, que se posicionou dizendo o seguinte: injustiça e covardia, diz Malafaia sobre a prisão de Bolsonaro. Mas aqui embaixo ele diz o seguinte: o líder religioso classificou a decisão como um ato de injustiça e covardia e maldade e sugeriu que se trata de uma ação para desviar o foco do escândalo do Banco Master, cujo dono Daniel Varcaro foi detido na última semana em uma operação da Polícia Federal. Muito bem, gente. Ele está dizendo aqui, então, que essa ação foi simplesmente uma cortina de fumaça. E diga-se de passagem, isso não é à toa mesmo. O assunto do Banco Master é sério e ele é muito importante, esse assunto. Porque, veja bem, é um dos maiores escândalos de corrupção que já foi apresentado para o público. O caso expõe um mecanismo de fraudes que provocou um rombo de 41 bilhões de reais e colocou em xeque a rede de poder que o cercara. Então veja bem, quem era a rede de poder que cercava o presidente desse banco, né? O cara que estava à frente desse banco, quem era? Figuraças, tá? Bom, esse é o cara, tá? Esse é o presidente do banco, né? O responsável por essa engenharia de corrupção, beleza? Então veja bem, quem é o pessoal que está por trás do Banco Master? Quem são os figuraças, afinal de contas? Temos alguns figuraças muito importantes, né? Que a gente precisa saber quem é, só para vocês entenderem. Entre eles nós temos o Alexandre de Moraes, a esposa de Alexandre de Moraes, Michel Temer, certo? O Michel Temer também, sim, ele foi escalonado para ajudar na venda do Banco Master ao
BRB. Pô, mas o Michel Temer, como assim? Ele é um político, um cara que mexe com a Constituinte, com a Constituição. O que tem a ver com o negócio de banco? Pois bem. Não só ele. O Lewandowski, o Ricardo Lewandowski, é ex-ministro supremo, ele atuou pelo Master também. Só figuraça, só gente importante, gente da alta cúpula do poder. Além disso, gente, além desses figuraças aí, veja bem, quem nós temos por lá? Olha só. O ex-sócio Varcaro do Master, Augusto Lima, casado com a ex-ministra Flávia Pérez e preso pela Polícia Federal, fazia dobradinha com Varcaro na construção de pontes com a classe política, em especial com próceres do PT. Ok? Com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, líderes do governo do Senado, Jacques Wagner, baianos como Lima, ambos haviam presenciado a ascensão do sócio do Master, quando ele comprou, ainda em 2018, o programa de crédito consignado, o Credesta, um negócio que prosperou em pouco tempo e hoje atua em quase todo o país. Então veja bem, nós temos a cúpula do PT envolvida neste sistema com esse homem corrupto. Além disso, vai ter outros figuraças que nós vamos ver aqui agora. Varcaro também tinha tentáculos no hermético mundo jurídico dos tribunais superiores. O cara, ele era blindado, vamos dizer assim. Ele pagou grandes nomes para defender seus interesses comerciais. O atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que a gente viu agora há pouco, ele atuou como consultor do Master depois de deixar o STF. Varcaro também contratou o escritório de advocacia da Barce de Moraes. Barce de Moraes, no qual atuam a advogada Viviane Barce de Moraes, que é a esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e 2 filhos do casal. Quando a operação com BRB começou a fazer água, foi a vez de chamar o ex-presidente Michel Temer, que encabeçou o corpo de advogados acionados para tentar destravar o impasse e manter o crédito direto com o chefe do Distrito Federal. Então veja, gente, nós temos aqui as maiores figuras da República, e sobretudo na esfera do poder judicial. Michel Temer, nós temos o Alexandre de Moraes, a sua família, porque pega a empresa deles, né, de advogados, e, sobretudo, o Michel Temer, certo? Então, é aqui a cortina de fumaça explicada pelo nosso pastor Silas Malafaia. O Silas Malafaia está dizendo, olha, isso aí com o Bolsonaro foi uma cortina de fumaça. Eu acho que o Silas Malafaia falou demais, porque ele é desse meio também. O Bolsonaro também é da loja, né? Aliás, o Malafaia também é da loja. E eu acho que ele acabou falando demais. Os filhos do Bolsonaro acabaram não dando, né? Os filhos do Bolsonaro, o Flávio e o Eduardo, eles disseram, olha, provavelmente ele surtou. Ele surtou. Como se eles não conhecessem o pai deles, né? Tipo assim, não conhecem o pai que tem na política e há 30 anos, né? 30 e poucos anos na política. Eles não sabem o pai que tem, né? Bom, o Bolsonaro vamos ver aqui a notícia que fala da violação da... Bolsonaro, aliados alegam que o ex-presidente violou a tornozeleira. Cara, isso é uma desculpa muito esfarrapada, velho. Violar a tornozeleira, velho. Você tá maluco, velho. O Bolsonaro teria que ser muito boçal pra fazer isso, cara. Muito boçal. Eu vou violar a tornozeleira, tipo assim. Sei lá, pra ver o que acontece, não sei. Você usou alguma coisa pra queimar isso aqui? Ferro quente? Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de soldar. Ferro de solda? Ferro de soldar. Ponta?
Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Isso não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira, aparentemente. Bicho, uma boa também. Ó, uma análise bem básica. Você já usou relógio? Já, né? Você usa relógio, fica com a marca, não fica? Bolsonaro tá há 100 e tantos dias com esse negócio aí. Tá mais de 100 dias. E o negócio, você vê que ele não é tão folgadinho não, né? Ele fica ali meio folgado, mas geralmente ele vai ficar mais em uma parte da perna. Por mais que você fique mexendo, ele fica em uma parte da perna. Então deveria ter pelo menos uma manchinha desse negócio aí, né? Não tem manchinha nenhuma. Não quer dizer, mais de 100 dias com esse negócio na perna e não tem uma marca nem de vermelhidão. Você tem que estar muito na Nárnia acreditar que Bolsonaro usa uma tornozeleira eletrônica. Eu não acredito. Assim como eu não acredito que Lula pegou 500 e tantos dias de prisão também, tá, gente? Também não acredito nisso, beleza? Mas enfim, aí vai pra cada um. Tem gente que acredita em Nárnia, sabe? Eu não acredito em Nárnia. Nárnia pra mim é um filme, uma ficção, sabe? Sabe esse tipo de coisa? Então vamos lá. Agora, cara, o cara tem que ser muito inocente de pegar um maçarico lá, um negócio de solda e tentar estourar isso aqui, cara. Que conversa mais ridícula, velho. Mais estranha. Então, o que você acha, Américo, que deve ter acontecido aqui? Provavelmente, eles soltaram essa informação no ar, ela começou a pipocar em todos os setores, virou assunto, porque eles queriam cobrir realmente essa questão do banco. Tá? São atores atuando, eu falo para vocês, são atores atuando. Esse escândalo do banco é muito grande. Então vamos abafar um pouco usando o maior nome da política no momento, que é o Bolsonaro, né? Só que o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. O pessoal começou a se articular e aí o negócio ia virar um movimento grande. Então, vamos inventar uma outra historinha. Ô Bolsonaro, conta pro pessoal aí que funciona assim o roteiro. Ó, você vai dizer que você tentou arrancar isso aí da sua perna. Você é doidão mesmo, né? Você é doidão, né? Então você tentou arrancar isso aí da sua perna. Aí a polícia escutou o alarme lá e bateram na sua casa. Então é só por isso. Hoje é dia 22/11. Não é por nada não que a polícia bateu na tua casa. É só por isso. Você tentou arrancar a tornozeleira eletrônica porque estava te incomodando quando você descia as escadas. Cara, que desculpa mais doida, bicho. Que coisa que não dá pra entender, bicho. É loucura. E eu acho que isso foi a pedido desses gigantes. Eu falei pra vocês, tem alguns figurão no Brasil que abaixo de Deus eles querem ser pequenos deuses, né? Então eles mandam e desmandam. Quem é que está envolvido no Banco Master? Nós acabamos de ver Lewandowski, Michel Temer, o próprio Alexandre de Moraes e a sua família. Estão ali por trás, articulando e blindando o chefe do banco. Né? Eles são setores muito importantes nas suas instituições. Então veja bem, era preciso proteger esses nomes. Para ninguém ficar citando o nome de Michel Temer e Alexandre de Moraes. Então vamos usar aí, neste caso, o Bolsonaro. Bom, por que eu falo isso, gente? Porque eu acho que eles trabalham como irmãos, se ajudando, né? E como atores, eles estão sempre combinando como é que vai ser a peça. Lembra do 7 de setembro de 2021, em que Bolsonaro estava ativamente participando de grandes manifestações públicas e atacando
o STF, pegou muito mal, né, em 2021, porque ele teve as maiores manifestações da história. Milhões de pessoas acompanhando o Bolsonaro. O Bolsonaro é realmente uma figura popular. E ali, nos ataques ao STF, pegou mal, né, entre aspas aqui. E quem que o Bolsonaro foi consultar para resolver esse problema, esse desgaste entre executivo e judiciário? Quem que vocês acham? Vamos ver. O presidente Jair Bolsonaro publicou na tarde de hoje uma declaração à nação recuando dos ataques que fez ao Supremo Tribunal Federal, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, principalmente durante os atos de 7 de setembro. O documento foi elaborado após o encontro de Bolsonaro com o ex-presidente Michel Temer. Veja, um documento que foi criado pelo Michel Temer de Bolsonaro para ajudar Bolsonaro na relação com a questão do Xandão. Lembrando que Xandão foi colocado no STF pelo Michel Temer, certo? Eu já falei sobre isso em outro momento, não é um momento para agora. Se quiserem eu faço um vídeo sobre isso, né? A trajetória do Xandão e por que ele foi colocado lá. Mas eu já tenho um vídeo sobre isso aqui. Na declaração à nação, o presidente Jair Bolsonaro afirma que no instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é dever vir a público dizer que nunca teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes. Muito bem, esse texto foi fundamentado então por Michel Temer, beleza? Então Michel Temer sempre está por trás do sistema, tá, gente? Veja bem, ó. Ainda sobre esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, na investigação sobre a trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro procurou o ex-presidente Michel Temer na sexta-feira, às vésperas, portanto, desse julgamento em São Paulo, para se aconselhar antes do... Gente, Bolsonaro pediu um conselho para Temer antes do julgamento, em que ele se encontra inclusive com a tornozeleira eletrônica, certo? Antes desse julgamento ali, Bolsonaro se reuniu com o Temer para dizer como se comportar. É tipo assim, é como se o Temer fosse o grande articulador do sistema. Foi o Temer, gente, que mudou a reforma trabalhista em 2017. O Temer mudou a reforma do ensino médio. O Temer está sempre ligado a essa questão da legislação. O Temer, ele esteve por trás da Constituição de 1988. Do depoimento ao STF. Foi uma conversa reservada na casa de um amigo em comum. A informação foi revelada pela coluna do Igor Gadelha do Metrópolis e confirmada pela CNN Brasil. Fontes próximas aos dois, Bolsonaro e Temer, com quem eu conversei mais cedo, dizem que a conversa durou aproximadamente 1 hora e girou em torno da postura, especialmente sobre a postura de Bolsonaro diante de Alexandre de Moraes. Muito bem, então quer dizer, Alexandre de Moraes é uma criação do Michel Temer. E o Bolsonaro vai se reunir com a criação dele para dizer o que eu faço diante da tua criação, Temer. Sabe, é um negócio doido, né, bicho? Vamos lá. Os filhos do Bolsonaro falam, olha, ele se revoltou, cara. Isso aí foi uma revolta. Do seu pai de violar, ter uma Não, assim, como eu não falei com ele, eu não sei o que foi que aconteceu de verdade. Não sei o que aconteceu de verdade. Aqui, ó, nesse outro vídeo, a mesma coisa repete o Eduardo Bolsonaro. Ele vai dizer, ó, talvez ele possa ter surtado. Então, revolta, surtado, ou seja, eles usaram essa narrativa. Que não faz muito sentido, né, velho? Na boa, com a experiência do Bolsonaro, ele ia simplesmente surtar, né? Bom, como eu disse pra vocês, isso aí pode ter o dedo do Temer. O Temer pode ter simplesmente combinado, olha, faz alguma coisa aí, porque nós somos irmãos, vamos nos ajudar aí agora, né? Eu preciso dessa cena, tá certo? Mude a questão aí. O problema não vai ser não culpe demais o cabeça de ovo, não, certo? Seja você o culpado por essa ação. Você mexeu na tornozeleira, o sinal chegou na Polícia Federal e por conta disso a Polícia Federal teve que agir. Foi por isso. Bom, gente, eu não sei se você lembra de Michel Temer, quando ele assumiu o governo no Brasil, ele se manifesta
dizendo que ele cortou já os ministérios, tal, ou seja, enxugando a máquina pública. E naquele diálogo ali acontece algo esquisito na voz dele. Deixa eu pedir uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Chega. Aí. Já estão encomendados. Olha aqui, gente. Vamos ver o começo. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Deixa eu pedir uma pastilha. Que doido, hein, bicho? Já estão encomendados estudos para eliminar. Chega, é muito. Já estão. Doido, hein? Nem conseguiu falar. Muito bem, então veja bem. Ó, o Temer, ele sempre se articulou com os governadores, né? Enquanto ele foi presidente, ele agradou muito a elite, cara. Governadores, etc. Ele promovia eventos de conversação com esses governadores, com diálogo, né? E ele continua fazendo isso. E as pessoas sabem o poder que ele tem ali, ó. Olha essa jornalista que ela diz. O Temer é um dos maiores articuladores da República, né? Então, talvez a articulação dele de bastidor possa convencer alguns governadores que não querem, já declararam que não querem essa aliança, né? O próprio Ronaldo Caiado falou que seria... O Temer, ele tem uma ideia de governabilidade em 2026. Então veja, ele está fora da política, não está? Tá nada. Ele está articulando. Ele quer uma aliança de governadores. Qual será o plano de Michel Temer, hein? O que será que ele quer? Então ele quer que os governadores se formem, né, uma aliança. A ideia do diálogo. Seria mais viável que todos disputassem o primeiro turno e aí no segundo turno o eleitor escolheria. Mas olha que... Projeto de governo, a ideia dele. Muito bem, gente, ó. Como eu disse para vocês, o Michel Temer, ele é uma figuraça na República. Quando Ulisses de Guimarães e entre os demais estavam fundamentando a Constituição de 1988, o Michel Temer participou veementemente dessa criação. E durante os trabalhos da Constituinte, ele teve um papel ativo, especialmente na comissão relativa ao Judiciário e ao Ministério Público. E ele é reconhecido como autor do artigo, ao número do artigo 133 da Constituição, que define o advogado como indispensável à administração da justiça. Então, artigo 133. A numerologia que é boa, hein? Representa bem ele. Então, veja bem. Vamos ver a historinha aqui da Constituição que ele participa. Logo no início, né, criaram-se 8 comissões temáticas. Uma delas até era a comissão da tripartição do poder, da separação de poderes. Eu fiz parte dessa comissão, mas nesta comissão tinham subcomissões. A subcomissão do Executivo, do Legislativo e a subcomissão do Judiciário e Ministério Público. E eu fui precisamente para essa comissão, esta subcomissão do Judiciário e do Ministério Público. Né? Logo depois, eu me recordo... Ele está conversando com Gilmar Mendes, tá? Falando aí de quando eles criaram a Constituição. Muito bem, gente. O Michel Temer, ele continua firme e forte e articulando na política. Veja bem. Como você lembra bem, os governadores muito delicadamente me procuraram para pedir conselhos, etc. Evidentemente que eu... Os governadores vivem procurando Michel Temer para pedir conselho, cara. Dizia a eles, e foram 5 que me procuraram, né?
Eu disse, olha, vocês sabem mais do que eu. Agora o que eu acho é que vocês poderiam formular um programa para o país. O Brasil carece, fala de projeto. Você, no sistema atual... Olha o que ele faz, ó. Olha o que ele faz aí. Esse símbolo é emblemático, hein? Você não sabe qual é o projeto do governo. E eu aqui recordo o meu governo. Meu governo foi razoavelmente bem, porque eu tinha um programa, eu tinha ponte para o futuro. Então a queda dos juros estava lá, a recuperação do PIB. Muito bem, então é isso. Michel Temer, ele é o figurão da República. E por que não ele não possa ter chegado para o Bolsonaro e disse, olha só, cara, fala que você usou um ferro quente para tentar violar essa tornozeleira. Porque afinal de contas, cara, é muito esquisito a situação que a gente está passando agora. Certo? O pessoal está achando que o Xandão agiu injustamente. E o povo está começando a se articular. Fala que deu isso aí. Porque aí as pessoas vão se tocar. Pô, o cara mexeu na tornozeleira, então, né, acabou acionando lá a polícia. Abraço, irmãos. Não esqueça de deixar o like, beleza? Tamo junto.